Então, voltando agora para essa estética fascista em 2025, que vem nos atravessando já há alguns anos, né, mas, o mundo está assustado com o genocídio em Gaza, né. Agora a gente está vendo um 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 conflito nascendo entre Israel e o Irã, né. E sempre também uma questão da narrativa, né. O Irã não tem a bomba atômica, mas vira um pretexto para atacar o país. E e e um pouco do que também, de novo, né, essa alienação, né, a sua autoalienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético. A gente vê a população de Israel, ela naturalizou, né, aquele domo de ferro que fica derrubando míssil, e aí fica todo mundo correndo para os bunkers, e ao lado o extermínio do povo palestino em Gaza, e eles invadindo casas na Cisjordânia. Eh, o que está acontecendo com a humanidade em 2025, né? Vamos lá. Nós enfrentamos hoje a maior ameaça civilizatória desde o avanço do nazifascismo nas décadas de 20 e de 30. Eu vou repetir. Nós estamos diante da maior ameaça civilizatória desde o nazifascismo nas décadas de 20 e de 30. Isso é muito grave. Clarice Lispector nos ajuda. Na década de 60, houve um caso rumoroso nas crônicas policiais do Rio de Janeiro. Havia um bandido que vinha de Minas Gerais e que por isso foi chamado de Mineirinho. Hum. E foi caçado pela polícia. O encontraram e ele foi morto no confronto. E a Clarice Lispector, veja veja a sensibilidade da Clarice Lispector, o que ela diria hoje. O Mineirinho foi morto com 13 tiros. Para os critérios de hoje, Regina, nós diríamos apenas 13. 13 tiros. Clarice Lispector escreve uma crônica, que é definitiva. Ela fala assim: o primeiro tiro alivia nossa sede de justiça. Nos sentimos aliviados. O segundo tiro reforça o sentimento de que agora tudo se resolve. O terceiro tiro, esse já nos inquieta. Por que o terceiro? O quarto principia a revelar o horror. Ela chega no 13º, ela fala: o 13º tiro nos mata a todos nós. E ela diz: eu quero ser o outro. Ela não está negando, no primeiro tiro, se é um confronto, que a justiça foi feita. Mas quando chega no 13º tiro, é a nossa humanidade que se perdeu. Sim. E isso a afeta profundamente. Quando ela diz: o 13º tiro nos mata a nós todos, o que ela quer dizer é que o 13º tiro se mata o Mineirinho, desumaniza a todos nós. O que está acontecendo agora na faixa de Gaza é um processo planetário de desumanização e de retirar a nossa sensibilidade humana mais básica, que é esse desejo de ser o outro. Isso é gravíssimo. Mas, antes de continuar, uma nota enorme ao pé de página. O que eu direi a partir de agora, em nenhuma circunstância, significa nenhuma forma de antissemitismo. Pelo contrário, todo o nosso repúdio e horror a qualquer forma de antissemitismo. Sim. O povo judeu é talvez um dos, é difícil dizer o mais, mas está entre os 2 ou 3 povos mais perseguidos em toda a história. Sim. Está lá no Shakespeare, o Mercador de Veneza, que o Mercador de Veneza na peça é o Antônio, mas o personagem que se destaca é o Shylock, e ele é tratado de uma forma inaceitável por todos. O antissemitismo da peça, como denúncia, é algo profundo, é tão chocante que há um momento na peça em que o Shylock, depois de ter sido maltratado apenas por ser judeu, ele diz o famoso solilóquio do Shylock, o famoso monólogo do Shylock. Ele olha para Antônio e diz: mas e eu, por ser judeu, eu por acaso não tenho olhos, eu não tenho ouvidos, eu não tenho mãos? Se me ferirem com uma espada, eu não sangrarei? E se me ofenderem, eu não ficarei aborrecido? Isso é tão forte
que foi aproveitado num filme brasileiro maravilhoso, Ó Pai Ó, em que o Lázaro Ramos, depois que são os personagens, Wagner Moura e o Lázaro Ramos, quando o Wagner Moura diz para ele, você se comporta assim porque você é preto. Aí ele diz, mas sou preto, mas preto não tem olhos, não tem ouvidos, se me cortarem não sangro. Ele aproveita a fala do Shylock numa intuição absolutamente genial do Lázaro Ramos, porque essa foi uma improvisação do Lázaro Ramos. Ah, é? Não estava no roteiro original. Ah, não sabia. Ele estava lendo O Mercador de Veneza e disse, mas está aqui, ó. Tá aí. É maravilhosa essa cena. Absolutamente maravilhosa. Então todo repúdio a qualquer forma de antissemitismo, pleno reconhecimento do direito da existência do Estado de Israel. Agora, Netanyahu é um criminoso de guerra. Netanyahu conspurca a memória do Holocausto. Toda a solidariedade ao povo judeu pelo horror do Holocausto. Sim. Toda a solidariedade ao povo palestino pelo horror do genocídio que acontece em Gaza. Com uma diferença, que não é pequena. É que o Holocausto, no instante em que ele está ocorrendo, ele não é conhecido no mundo todo. Talvez na Alemanha alguém desconfiasse, porque talvez visse algo, percebesse. Afinal de contas, para onde estavam indo todos aqueles judeus que nunca voltavam? São 6 milhões. Aqueles vagões, né? Sem fim. Para onde estavam indo? Por que nunca voltavam? E a perseguição abjeta e a comparação durante mais de 10 anos feita pelos nazistas entre judeus e ratos. Nenhum alemão realmente se sentiu incomodado. Mas a dinâmica do Holocausto, o forno crematório, aquela dinâmica absurda, incompreensível, inaceitável, só se tornou conhecida no mundo no julgamento de Nuremberg, no tribunal de Nuremberg. 2 anos depois teve o julgamento de Auschwitz. Em ambos os casos, pela primeira vez, houve uma difusão ampla através de telejornais, uma coisa que eu ainda assisti. Você é muito mais jovem do que eu, Regina, você não assistiu. Você via telejornais no cinema. Havia, no cinema? Havia assim, pequenos flashes de jornais no cinema, antes dos filmes principiarem. E a minha geração teve o privilégio de assistir o Canal 100, que era do Paulo Niemeyer, se eu não me engano, era isso mesmo? Agora não tenho certeza. Mas era só no Rio, então? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro? Que era de futebol. Ah, que legal. Aí era maravilhoso. Era uma espécie de resenha do que havia acontecido na semana anterior no futebol. No telão do cinema, era espetacular. Só então as pessoas viram. E quando passavam no mundo, muitas pessoas não suportavam seguir olhando a tela. Retiravam o rosto. Porque não suportavam ver aquelas crianças emaciadas, aqueles corpos desnutridos, aquelas pilhas de corpos como se não fossem humanos. Como se fossem bonecos, né, empilhados. Mas enquanto o Holocausto estava ocorrendo, ninguém sabia daquela dimensão. Hoje, nós estamos vendo na palma da mão, os né? rostos emaciados das crianças. Nós vimos aquele ontem... pai segurando o bebê com o corpo dilacerado. Ontem, enquanto pais desesperados buscavam comida num local específico para distribuição de comida, eles foram alvejados por rajadas de metralhadoras disparadas pelo exército israelense e 51 pessoas morreram. Isso não é humano. Isso ultrapassa qualquer perversão. O Netanyahu é um criminoso de guerra, porque a única razão pela qual os soldados jovens, são soldados jovens, fazem algo inconcebível como isto. Eu vou repetir para que fique claro. Não foi num local qualquer aleatório. Era um centro especificamente estabelecido pelos israelenses para que eles tivessem acesso à ajuda humanitária, comida para os filhos. E eles mataram as pessoas. Eles não têm nem farinha, né? Não tem nada. Regina, é uma indignação inacreditável que isso aconteça. O pior de tudo, os jovens que dispararam essas armas não se recuperarão psicologicamente. Sim. As crianças que odeiam agora palestinos, as crianças palestinas que odiarão para sempre os assassinos de seus pais, isso não tem retorno. Então nós vivemos hoje uma ameaça civilizatória. A ameaça civilizatória é porque o fascismo só é possível quando o outro é desumanizado.
A única razão pela qual você concebe a possibilidade de levar um ser humano para uma câmara de gás sabendo que ele será morto e depois incinerar o corpo, mas antes você retira o cabelo para fazer travesseiro, É. a gordura do corpo para fazer sabão. Se tiver tatuagem para fazer quadro, né? É isso. Você procura se tem algum dente de ouro. Ou seja, você só consegue fazer isto sem se destruir psicologicamente se você tiver desumanizado o outro. E aqui surge uma dialética muito perversa, muito perversa. É que cruzado esse limiar, você só pode ser mais violento. Por quê? Porque se em algum momento a violência retroceder, você terá que olhar no espelho e reconhecer a dimensão do seu crime. É. Para não fazê-lo, você apenas aumenta a violência. Agora, era contra Gaza, que os palestinos não têm nenhuma capacidade de reação. Agora é o Irã. E depois, Pois é. o que será? As guerras mundiais nunca principiam como guerras mundiais. Elas principiam como guerras localizadas, em que os aliados levam a um confronto mundial. Nenhuma guerra mundial principiou enquanto tal. Mas o mais grave de tudo é essa perversa pedagogia cotidiana da desumanização de tudo aquilo que não seja espelho. Netanyahu é um criminoso de guerra. E eu quero acreditar que, assim como Felicien Kubagá, o responsável, o mentor, o artífice do genocídio de Ruanda, em 1994, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, fugiu, foi localizado e está preso. Eu espero muito que Netanyahu, que já foi condenado, seja levado ao tribunal, que tenha o que ele jamais daria a palestino algum, amplo direito de defesa. Mas sendo condenado, que o Netanyahu cumpra prisão. O Netanyahu é um vulgar criminoso de guerra.